Olá, eu sou o professor Adilson do Colégio Universitário Unidave e estamos aqui em mais uma atividade do Setembro Cidadão. Lembrando que o Setembro Cidadão é uma atividade da grande área das ciências humanas e sociais aplicadas que envolve uma série de encontros, conversas, debates sobre temas relevantes e associados à cidadania. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o jornalista Jonas Felácio Júnior, que é técnico no Instituto Federal Catarinense, e ele trará para a gente as suas experiências e estudos sobre memórias e identidade de Rio do Sul. Bem-vindo, Jonas, bom dia. Olá, professor, bom dia. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de conversar com os estudantes da Unidave e agora nesse momento especial também. Certo, muito obrigado. Jonas, a gente quer que tu conte um pouco para a gente como, a partir dos teus estudos, como foi essa ocupação territorial da região do Alto Vale do Itajaí. Ou seja, quem vivia aqui antes dos imigrantes? Certo. Só para contextualizar, assim, a minha formação, eu estudei na primeira turma de jornalismo aqui na Unidave, então são quase 20 anos que me formei e depois, então, me envolvi com a questão da história, né, com formação nessa área e na área da educação também. E lá em 2007, então, iniciei as pesquisas sobre a Estrada de Ferro Santa Catarina. E a partir desta primeira pesquisa, então, surgiram outros assuntos que despertaram interesse e um dos principais é essa questão da história, porque muitas pessoas acreditam ainda que a história iniciou lá em 1850, com a fundação da colônia do Dr. Blumenau, e aqui em Rio do Sul, em 1892, com a chegada de Francisco Frankenberger e com o surgimento da colônia Matador, hoje bairro Bela Aliança. Mas essa história ela já é milenar. Existem estudos de uma universidade do Rio Grande do Sul que identificou a presença humana em 6.000 anos, um estudo que foi feito na Gruta do Tigre, ali em Rio do Oeste. Então, 6.000 anos de presença da população originária aqui do Alto Vale do Itajaí. E essa população ela é conhecida por muitos de nós como Xokleng, mas eles hoje buscam uma identificação como Laclanô, seria o povo a caminho do sol, uma identificação desse povo com o sol. Mas Xokleng foi um nome que um antropólogo dos Estados Unidos, ele queria saber como que se falava aranha no idioma indígena e falaram Chukleng. Isso a Valdez, uma professora indígena, que nos conta. E então ele colocou o nome do povo de Xokleng, por causa da forma que as indígenas carregavam os bebês, que ele achava semelhante à forma que as aranhas levam os filhotinhos, e não tem nada a ver com a identidade deles, mas para a academia é o povo Xokleng, e hoje então se busca utilizar Xokleng Laclanô ou Laclanô Xokleng, que é a população que residia desde o litoral até o Planalto, percorria todo esse território aqui do Vale do Itajaí e que viveu muitos e muitos séculos antes da chegada dos imigrantes italianos, alemães, poloneses. Olha só quantas histórias que a gente não desconhece, né? Que a gente não tem conhecimento. E como foi esse contato entre as populações originais, os povos nativos que viviam aqui, e os imigrantes que sobem o Vale do Itajaí e encontram essas populações? Como foi esse primeiro contato e como que eles desenvolveram as relações iniciais? É uma história um pouco polêmica, né? Um assunto difícil de ser abordado, devido à questão de que essa população quase deixou de existir. Essa população se estima uma quantidade de 5 a 10 mil, a população indígenas, né? E houve um momento que chegou a menos de 150. Então, ela quase deixou de existir na década de 1930, após o aldeamento. Então, existem algumas versões dessa história. Uma das versões considera que os maiores prejudicados foram os indígenas, porque eles habitavam esse território. Enquanto outras versões de outros pesquisadores comentam que os imigrantes também foram prejudicados nessa história, porque se vendeu a ideia da terra, de uma fartura, da perspectiva de prosperidade, e eles chegaram aqui e o território já era ocupado pelos indígenas, por uma população. Mas, na época, alguns pesquisadores, estudiosos daquela época, defendiam a ideia de um vazio demográfico, que essa região não seria ocupada. Então, isso foi um choque entre culturas. O imigrante não sabia da presença do indígena e o indígena desconhecia o imigrante. Então, imagine o desafio naquele momento, idiomas diferentes, né, línguas diferentes, e houve uma disputa pela terra,
porque as colonizadoras, as empresas de colonização queriam criar os povoados que se transformariam nas cidades depois. E os indígenas utilizavam aquele território para obter a caça, para coletar as frutas, para obter a sua sobrevivência diária. Então é uma história de combate, de disputa pela terra, e que houve ali uma situação muito polêmica que o governo não interviu para que essa situação fosse resolvida de forma pacífica, de forma que evitasse mortes e que evitasse uma disputa pelo território, porque o indígena considerava que aquele era o seu território, porque seus antepassados há séculos e séculos utilizavam essa terra, e o imigrante considerava que aquela era a sua terra, porque ele pagou por essa terra, ele assinou um contrato com a companhia colonizadora, ele viajou de navio, enfrentou alguns até 90 dias de viagem, e chegou aqui, e então ele achou esse desafio, né? Então é uma história bem polêmica e com muitas e muitas formas de se abordar o que aconteceu aqui na região, essa disputa pelas terras. Ok. E além da questão do embate com as populações nativas, que outras dificuldades esses imigrantes encontram ao subir o rio, ao ocupar essa região aqui, que era uma região de densa vegetação, uma dificuldade de circulação, né, de desenvolver a agricultura? Então, que dificuldades os imigrantes encontram aqui? Uma das principais dificuldades era referente àquilo que era prometido pelas empresas, as propagandas, as divulgações, de que se resolveriam todos os problemas com a imigração, que seria um local de muita fartura, e os imigrantes enfrentaram muitas dificuldades. A gente pode mencionar algumas básicas, como a falta de acesso à iluminação pública, a falta de acesso à energia, que não existia naquele tempo, né? Essas condições, e não existiam estradas. Nós temos muitos depoimentos aqui de imigrantes que iniciaram a colônia Matador e outras colônias aqui da região. Quando eles chegavam na localidade, eles precisavam abrir picadas a facão no meio do mato. Então era um desafio muito grande. Então ainda existiam animais de médio porte, muitas pessoas não contavam com calçados, também tinha a questão do risco de cobras, né? Muitas localidades com animais peçonhentos. A questão da alimentação, no início eles precisavam caçar, porque até desenvolver as criações de gado, de aves, né, suínos, isso leva um tempo, né? O que aconteceu muito aqui na região, e é uma pena que o nosso acervo de fotografias não alcança tanto essa época, eles construíam um rancho provisório, e nós temos vários ranchos ainda que conseguimos perceber aqui na nossa região, de Rio do Sul, do Alto Vale. Conforme melhoravam as condições de vida, então eles construíam a casa. Alguns construíam a casa de madeira, aproveitando a questão das espécies de lei, canela, né? Madeiras assim de qualidade, né? Árvores centenárias, porque os indígenas não eram de derrubar muito a árvore, só derrubavam aquele tanto que eles precisavam para sua sobrevivência, né? Então havia muita mata fechada aqui, muita mata virgem. Então essas madeiras foram derrubadas, na época ainda machados, aquela serra que dois homens trabalhavam na serra, havia necessidade de puxar as toras com carretão de boi, ainda não havia acesso a caminhões e outros equipamentos agrícolas da atualidade. Então foi bem desafiador esse início, e hoje ainda nós conseguimos encontrar algumas casas de pioneiros, e muitas com seus netos, bisnetos. Existe um orgulho muito grande dessas pessoas em contarem a história da família devido a todas aquelas dificuldades, desde a alimentação, a necessidade de conseguir organizar um poço para cavar um poço, para conseguir a água, utilizar a água do ribeirão, tomar banho no rio, porque não existia acesso a chuveiro, não existia acesso à geladeira e equipamentos da atualidade, então a questão de colocar, quando matava uma criação, dividir com os vizinhos, era um aspecto comunitário muito interessante, que hoje a gente tem uma vida um pouco mais, uma questão muito individual, porque temos todos esse conforto dentro de casa e não dependemos tanto do vizinho como eles dependiam na época. Então, eles trocavam dias de trabalho, os vizinhos ajudavam a construir a casa dos descendentes. Então, esse aspecto comunitário, acho que hoje é algo que a gente precisa estudar, valorizar, porque falta um pouco disso na nossa sociedade. Estamos um pouco individualistas devido a todo o conforto que existe.
Essa história de ocupação do território pelos imigrantes evidencia bem essa questão da resiliência deles, né? De poder criar uma nova vida num outro espaço e ter que organizar as vidas, as relações a partir disso. E a gente sabe também, Jonas, que você é um conhecedor da importância da construção da estrada de ferro que ligou o Alto Vale do Itajaí ao litoral. Tu pode destacar um pouco para a gente essa questão da importância da estrada de ferro, o que mudou no território a partir da construção da ferrovia? Eu acho que é muito importante destacar que a utilização do rio ela só era possível de Itajaí a Blumenau. Quando chegava aqui em Apiúna, nós temos vários relatos de imigrantes que tentaram fazer a mudança pelo rio, mas devido à correnteza, devido a questões geográficas, né, da região e do próprio leito do rio, não era possível transportar mercadorias pelo rio. Então, desde o início da colônia, o Dr. Blumenau pensava na perspectiva de uma ferrovia. E somente as negociações para iniciar a obra da ferrovia, ficaríamos umas 2 horas conversando aqui para comentar um pouquinho de todas essas negociações, todas as tentativas que se tentaram, foram tentadas durante décadas. Mas lá em 1909, então, se conseguiu iniciar a ferrovia, essa ferrovia inicialmente de Blumenau até Warnow, em Dayal, e ela vai chegar em Londres somente no final da década de 1920, devido a toda a dificuldade que existia de superar as questões geográficas ali da região de subida. Nós tivemos muitos heróis anônimos que morreram nessa obra, porque temos ainda depoimentos, eu tive a oportunidade de entrevistar ferroviários, pessoas que trabalharam na construção, senhores, eles tinham que colocar o dinamite e sair correndo, não existia equipamentos de segurança. Era só alguns segundos que haviam para salvar a vida, né? Então, são heróis anônimos que trabalharam nessa obra, obras fantásticas de pontes, a construção do leito margeando toda o vale, é fantástico, assim, né? Pensar nisso. A gente lamenta muito quando a gente começa a contar a história, a gente lamenta que não existe mais esse trajeto, porque hoje, para jovens estudantes, imagina um jovem percorrer esse trajeto com a Maria Fumaça, conhecer tudo isso, e entender a dificuldade, o esforço daquelas pessoas em construir esse trajeto que chegou em Rio do Sul na década de 1930, e o progresso de Rio do Sul e das colônias do interior pode ser atribuído à estrada de ferro. Ela proporcionou desenvolvimento econômico, cultural, social, facilitou a questão das religiões. Padres e pastores não precisavam mais se deslocar a cavalo, podiam utilizar a ferrovia, as pessoas podiam vender a sua produção, todo o excedente agrícola. O ciclo da madeira em Rio do Sul, que é considerado o nosso primeiro ciclo econômico, ele foi viabilizado pela ferrovia, porque houve um momento então que de Rio do Sul se conseguia chegar até Itajaí, onde tem o porto, toda essa situação. Então, a ferrovia, ela praticamente movimentava 24 horas do dia, porque quando chegava o trem de Blumenau, os vagões eram descarregados e o pessoal já passava a madrugada toda carregando móveis, mudanças. Muitas pessoas tinham vagão de animais, vagão de pessoas, vagão de mercadorias. Então, num primeiro momento, vários depoimentos de famílias de imigrantes que eles iam até a subida, onde encerrava o trajeto, e depois precisavam vir de carroça ou andando até Rio do Sul. E depois, com a chegada do trem na localidade de Matador, e depois no centro de Rio do Sul, Barra do Triambudo, Agronômica, Triambudo Central, e chegou até a estação de São João e Agrolândia, mas não aconteceu a ligação com Lages, e também não aconteceu com outras ferrovias que têm ligações nacionais, né? Se tivesse ocorrido, com certeza ela não seria desativada lá em 1971. Mas se a gente considerar de 1909 até 1971, a ferrovia marcou a vida de algumas gerações. Então as pessoas elas iam na estação, tem até algumas pessoas de mais idade brincam, né? Contam que o local para arrumar casamento era um domingo à tarde, né, na estação, porque todo mundo ia lá, né? Então o pessoal ia bem arrumado, até brincam, né, com essa situação, né? Mas a questão toda, não existia esse acesso a informações que nós temos na atualidade. Não eram todas as famílias que contavam com aparelho de rádio, com algumas situações que nós temos hoje de acesso a tecnologias. Então no domingo à tarde, o trem que chegava de Blumenau era recebido por muitas pessoas aqui em Rio do Sul.
para saber as novidades da economia, da política, da cultura, do esporte, da imigração, vários e vários aspectos. Tem uma informação muito interessante que eu gosto de destacar, de uma senhora do interior, que 6 meses depois da morte de Getúlio Vargas, que ela ficou sabendo que o presidente havia falecido. Então, hoje nós precisamos selecionar qual informação que nós vamos acessar, porque nós não conseguimos acessar todas as informações, é infinito. E naquela época, muitas pessoas elas tinham a vida somente no interior, saíam um pouco de casa, da propriedade, devido às criações e os desafios da agricultura. Ela ficou sabendo da morte do presidente 6 meses depois. Então, a ferrovia, além da integração, do aspecto econômico, era a forma do pessoal conversar, porque eram 5, 6 horas de viagem, dependendo do trajeto. Então, se conversava sobre as roças, como é que foi a colheita, quem casou, quem teve filho, o que estava acontecendo nas localidades, questões de saúde, política. Então, era uma integração da população. Então, muitas pessoas ainda, principalmente quem tem mais de 60 anos, pessoas de 70 anos, eles recordam com muita nostalgia desse assunto e muitas pessoas até se emocionam ao falar desse assunto. Quantas informações, não, Jonas? Para a gente finalizar, nós gostaríamos que tu destacasse um pouco, a partir da tua fala, já foi evidenciado que a região do Alto Vale do Itajaí é composta por etnias de diferentes localidades e traços culturais. Mas hoje, com toda a globalização, nós estamos no ano de 2025, que traços culturais ainda são possíveis de serem observados de forma material e imaterial aqui no Alto Vale desses povos que ocuparam essa região de forma bastante difusa e mesclada? E acredito que seja interessante vou mencionar inicialmente da população originária, né? Então, hoje a trilha da Sapopema, que é um espaço que as pessoas podem conhecer, tem um espaço de memória indígena na aldeia Bugio. Então, é interessante que a população também possa conhecer a história desse povo originário aqui da região, sempre destacando a perspectiva das etnias se respeitarem. Somos todos seres humanos, com valores, com tradições, com hábitos e costumes diferentes, mas sempre somos todos seres humanos. Esse é o principal, né? E também da questão dos descendentes de alemães, a parte do... Hoje tem alguns grupos ainda que têm corais, que cantam em alemão, tem alguns pastores buscando retornar os cultos para que tenham em português e em alemão. Nós temos também religiosos católicos também buscando essa perspectiva. Então, da parte da cultura alemã, nós temos sociedades de atiradores, clubes de cacetiro, italianos corais também, alguns coros aqui da região. E da parte dos poloneses e ucranianos, é algo que ainda foi pouco pesquisado, que merece ser pesquisado. Porque muitas vezes a gente fala, por exemplo, a Bela Aliança é de origem alemã, mas teve muitos poloneses, que tem muito casamento de poloneses com alemães. Da mesma forma que nós temos muito casamento de alemães com italianos, da comunidade indígena também, tem mulheres que casaram com italianos, com alemães, então nós somos... É uma miscigenação muito grande. Agora tem uma nova etapa da nossa história, que é a chegada de novos imigrantes aqui de países próximos aqui, né? Então, isso é uma história que ainda vai ser pesquisada, mas eu acredito que o grande desafio é o registro da história de todas as etnias, porque as pessoas elas estavam durante muito tempo, não existia as facilidades no momento atual, e elas estavam buscando a sobrevivência. Então, hoje, nós temos a questão acadêmica aqui, estamos aqui na Unidade, né? Olha só quantos profissionais que foram formados, e essa questão de acesso ao conhecimento, de publicações, ela é muito recente ainda na região do Alto Vale. Se a gente for pensar em termos de publicações, esse processo ele se fortaleceu a partir dos anos 2000. Então, é muito recente, é questão de 2 décadas e meia, é algo ainda que vai continuar. E quanto mais nós conseguimos registrar tanto questões de língua, do idioma, dos costumes, das tradições, para que fique registrado para conhecimento das gerações futuras, vamos poder preservar essa memória, essa identidade e, principalmente, a perspectiva de que possamos conhecer toda essa diversidade cultural e étnica. Isso é especial, é algo muito importante que existe na região. E valorizar e respeitar. Acho que a partir do momento que a gente respeita, a gente vai poder apreciar toda essa questão cultural que existe aqui em Rio do Sul e região do Alto Vale.
Muito obrigado, Jonas. Obrigado pela partilha tão qualificada aí do seu conhecimento, né? Falou com tanta propriedade, né, daquilo que você vem investigando e estudando aí na sua trajetória acadêmica. Ao mesmo tempo, a gente convida vocês a participarem e apreciarem as novas publicações do Setembro Cidadão do Colégio Universitário Unidade. Até lá!